Não sei de quem é esse caderno. Amém. Oh, glória a Deus. Amém? Irmãos, então nós vamos estar nesse momento orando pela vida do Robson, que vai trazer a mensagem para nós nessa noite. Que Deus venha falar com cada um de nós em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora pela vida do Robson, entregar em tuas mãos a vida dele, pedir ao Senhor que o Senhor venha usá-lo nesse momento, falar conosco através da vida dele, e tudo venha a ser feito sempre para que o teu nome seja exaltado, seja glorificado. É o que nós oramos e entregamos em tuas mãos a vida do Robson, em nome de Jesus. Graças e paz, igreja. Amém, glória a Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 28. Em Jesus. Mateus 28, último versículo, versículo 20. Amém? Diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Só até aí por enquanto. Aleluia. Nos últimos tempos, eu creio que, como a própria palavra de Deus diz que, com a aproximação da volta de Jesus, os dias eles passariam mais rápido, né? E acaba que, pelos dias estarem passando mais rápido, assim como tem passado muito mais rápido para mim, a gente vê que parece que faltam horas para a gente conseguir terminar tudo, para que tudo seja feito com excelência, para que tudo seja feito direito. A gente acaba também ficando um pouco esquecido. E é da natureza humana, a gente esquece. A gente é de esquecer muitas coisas. Eu mesmo, eu sou muito esquecido. E não é por mal, não é por falta de interesse, simplesmente sou esquecido. E por que eu estou querendo falar sobre isso? Hoje, quando eu estava levando a minha irmã para o trabalho, na hora que ela trabalha ali no shopping, né? E aí, quando eu estava voltando sozinho, passando pela passarela, a passarela assim é um pouco alta, né? Um pouco isolado, e eu tenho um costume muito grande, na hora que eu passo ali, eu gosto de conversar um pouco com Jesus. E eu falando com Deus, eu falei: Deus, é incrível a sensação que a gente tem de que em alguns momentos, não importa o quanto que a gente caminha com Deus, a gente tem essa visão de que a gente olha alguém que a gente admira espiritualmente, sempre tem alguém, né? Um pregador, o próprio pastor, a pastora, sempre tem alguém que a gente olha e a gente pensa: poxa, eu queria ser assim tão íntimo de Deus, eu queria ser usado dessa forma, eu queria falar bem, assim como ele fala, eu queria profetizar, eu queria falar em línguas. E a gente tem essa ilusão de achar que essas pessoas, elas também não fazem perguntas a Deus, perguntas que todos nós fazemos. Existem momentos que a gente pergunta para Deus: Deus, o Senhor esqueceu de mim? Eu creio que todo mundo aqui já fez essa pergunta. A gente pergunta, não importa a nossa caminhada cristã. Tem vezes que a luta ela já é tão incessante, ela é tão repetitiva, que a gente se pergunta: Deus, será que o Senhor esqueceu de mim? Não assim que o Senhor tenha esquecido de mim na maldade, mas será que o Senhor esqueceu de mim? Será que aí em cima tem tanta coisa para fazer que o Senhor está um pouco ocupado? O próprio Espírito Santo que habita em mim fala: Espírito Santo, o Senhor esqueceu de mim? Você que está sempre comigo, você que está assistindo minhas batalhas? E como eu havia falado aqui na última vez que eu dei a palavra, na segunda-feira, existem momentos que a gente simplesmente olha para a nossa vida e a gente meio que não vê uma saída. A gente tem o costume de, sempre que tem aquela virada de ano, a gente olha e pensa: nossa, vai ser diferente, eu quero fazer coisas diferentes. Como eu disse da outra vez, a gente pensa: nossa, vou me exercitar mais, vou comer direito. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou pegar oportunidades. Só que existem outros momentos na nossa vida que eu creio que eu nunca vi nenhum pregador falando sobre isso, então eu decidi falar sobre isso. Que são aqueles momentos que a gente pergunta para Deus se Deus esqueceu de nós e a gente está até um pouco desanimado. Eu mesmo não tenho nenhum problema em pedir oração. Muitas vezes eu peço oração para o pastor, né? Muitas vezes eu já pedi oração para a irmã Ana. Falei assim: ora por mim, estou passando por isso e por aquilo. Só que existem momentos na vida do cristão que eu nunca vi ninguém admitir. Mas existem momentos que a gente está tão cansado que a gente nem pede para alguém orar por nós. Tem vezes que a gente está tão cansado que a gente está cansado de desabafar. A gente pensa: poxa, eu não vou desabafar ali de novo, eu não vou falar ali de novo com o Marcelo, eu não vou falar de novo com a pastora. Já toquei nesse assunto, já falei como é que eu estou me sentindo. Por quê? Porque a gente desabafa e parece que as coisas não se resolvem. A gente conversa com Deus um determinado assunto e esse assunto não se resolve. E a gente acaba perdendo aquela vontade de desabafar. Mas é exatamente isso que o inimigo quer.
A Bíblia diz que a gente tem que desabafar uns com os outros, pedir oração uns com os outros. A Bíblia diz que a gente tem que se confessar ao Espírito Santo, se afastar dos nossos erros, mas também contar como a gente se sente. Não são apenas quando a gente erra que a gente fala com Deus, mas também quando a gente está cansado. Quando aquilo está um peso, a gente se sente moído, a gente se sente com algo muito pesado sobre as nossas costas. E a gente cansa. A gente cansa de levantar a mão no final do culto para pedir oração. A gente cansa de chamar o pastor ou a pastora para ir lá na salinha para conversar. A gente cansa de, em algum momento da nossa oração noturna, ou na madrugada, ou em qualquer momento do dia, a gente cansa. A gente não quer mais tocar nesse assunto. A gente quer que, de alguma forma, esse problema, essa situação, ela suma. Só que está sempre lá. E cansa. Eu sei que cansa. Passei muito por isso. Quantas vezes o pastor levantou, no final do culto ele pegou aqui e falou assim, alguém tem algum pedido de oração? A minha mão coçou para levantar, mas eu não levantei. Por quê? Porque eu não queria pedir de novo pela mesma coisa. Porque eu não vi resultados. Porque estava tudo igual. Porque nada mudava. O resultado era sempre o mesmo. Falei assim, Jesus, eu cansei de chorar por isso. Sabe quando você cansa de chorar? Você cansa de pedir? Você meio que se acostuma com aquela situação, você aceita. Você pega e fala assim, é isso mesmo, e eu não sei quando isso vai acabar, então eu vou continuar caminhando. Porque a gente sabe que quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, não tem volta. A gente sabe que não tem como olhar para trás. Mas o que acontece? A gente, por ser humano, a gente chega ao nosso limite. Porém, esse limite não é encontrado em Deus. Deus não tem limites. É muito complicado viver anos e anos dessa forma, porque o ser humano ele já é cabeça dura. A gente tem a inclinação de ficar insistindo em algo. A gente também tem uma inclinação de aceitar. Sabia? A gente tem uma inclinação de aceitar. A gente olha uma pessoa da nossa família e a gente pensa, é assim mesmo. Me magoa mesmo, me entristece mesmo, não muda mesmo. Esse aí não quer saber de Jesus, esse aí só vive na macumba, só vive no funk, só vive nas besteiras. Esse aí não quer compromisso com aquilo que é certo, ele não quer trazer bênção para a vida dele. Essa situação na minha vida é assim mesmo, meu chefe não muda, minha esposa não muda, meu marido não muda, então não tem jeito. A gente cansa de pedir. E é exatamente isso que o inimigo quer, te sobrecarregar, te cansar. Tem gente que quando dá a virada de ano, como eu falei, tem toda aquela empolgação. Mas existem pessoas que se encontram numa forma que eu já me encontrei, que é a virada de ano bater ali, deu meia-noite, abraça, cumprimenta, mas você vai de cantinho e você pensa assim, mais um ano que vai ser igual. A gente acaba jogando uma maldição, assim, mais um ano e esse problema não vai se resolver. Mais um ano e isso ainda não acabou. Na virada do ano passado, eu entreguei com toda a fé essa situação no Senhor, e agora o ano já está virando de novo e nada mudou. Tudo se mantém igual. Senhor, o Senhor por acaso se esqueceu de mim? O Senhor não está vendo? O Senhor não vê que dói, que me machuca, que muitas vezes tira o meu sono, tira a minha alegria, que quando eu penso naquela situação, o meu semblante já lhe desfalece, já me entristeço. E agora? E eu vim pensando sobre isso. Eu vim refletindo sobre essas coisas. Que eu tenho promessas do Senhor, eu tenho problemas que o Senhor já disse para mim que Ele vai resolver. Só que esses problemas já tem mais de 1 ano, 2 anos, e eles continuam. Essas promessas continuam 1 ano, 2 anos e ainda não chegaram. E eu fico, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Senhor, e aí? E essa situação? Quando é que isso vai se resolver? Todos nós já passamos por isso ou estamos passando. A gente vê uma pequena faísca de mudança, a gente até pensa em se alegrar, mas a gente está tão acostumado a ver nada mudar, que a gente já não se alegra mais com essa situação. A gente vê assim, nossa, você viu? Fulano aí que você tanto pediu para ir para a igreja, ele fez uma visitinha. Só que você está tão amargo que você pega e fala assim, ele visita, mas ele não fica não. Ele visita, ele vai lá, ele visita uma igreja aqui, visita uma igreja ali. De vez em quando ele me pede oração, mas ele não muda não, ele continua do mesmo jeito. Você aceita a situação. Do fundo do seu coração você queria que ela mudasse, mas você não encontra mais força, porque está tudo igual. Aí, estamos em 2024, eu tenho certeza que tem muitas situações que estão iguais, que não mudaram. Que toda aquela esperança, aquela expectativa de mudar em 2023 não aconteceu. Janeiro já está quase acabando, já é dia 17, e as coisas continuam iguais. E a gente se pergunta, Senhor, o Senhor me esqueceu? E essa situação? Deus, será que foi o Senhor que prometeu mesmo? Será que foi coisa da minha cabeça? Será que aquela pessoa que se ousou para falar comigo, falou da carne? E essa situação? Vai continuar assim? O Senhor não se importa? Dependendo de como está o nosso espiritual, a gente conclui, não, o Senhor não se importa.
O Senhor não se importa, o Senhor não liga, a situação não muda, não tem jeito. E aí, se você está um pouquinho melhor, você fica, ô Senhor, não quero te ofender não quero dizer que o Senhor não me ama, mas e aí, essa situação, como é que fica? A gente faz isso. E muitas vezes a gente acaba se entristecendo. E aqui, depois dos ensinamentos de Jesus, aqui ele diz, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Se alguém que está conosco, ainda mais sendo Deus, ele vai se esquecer de você? Ele não vai. O Senhor Jesus não esquece de ninguém, e nem de nenhuma situação. Tem coisa, isso é uma verdade que eu descobri, foi muito gostoso descobrir isso. Toda vez que eu recebo uma palavra, uma revelação, ou quando Deus fala comigo, eu tenho um bloco de nota e eu anoto. Eu coloco lá, no dia tal, em tal lugar, Deus falou assim, assim, assim comigo. E está lá. E eu vou anotando tudo. A minha lista é grande, irmão, de tanta promessa que Jesus me fez. E aí teve um dia que eu parei para ler, desde o começo, promessa lá de 2019. E eu fui lendo. Irmão, tinha coisa que Deus me prometeu, que aconteceu, eu tenho vivido e eu não lembrava. A gente é inclinado para esse lado, de esquecer de promessas que Deus fez, que a gente ficou esperando, elas se concluíram e a gente nem lembrava que tinha sido Deus que prometeu. Deus me prometeu coisa que eu já vivo hoje e eu não lembrava. E eu falava, Deus, eu estou vivendo algo que o Senhor me prometeu, só que eu nem me dei conta que o Senhor realizou. A gente tem a mente fraca, a gente é inclinado a olhar muito para as coisas do mundo e aquilo acaba sendo empanturrando o nosso coração, transbordando, sabe? E se a gente não se policiar, se a gente não prestar atenção, aquilo que não devia estar transbordando no nosso coração acaba sendo cheio até a tampa, e não é isso que tem que estar cheio no nosso coração. Nosso coração tem que estar cheio até a tampa de confiança, de entrega, de descanso. O Senhor Jesus falou aqui, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Até Jesus voltar, ele vai estar conosco, o Espírito Santo vai habitar dentro de nós, e quando ele voltar, nós vamos com ele. O Senhor não esquece das promessas. O Senhor não esquece de você. Ele não esquece. Amém? Aqui em Isaías 41:10, diz assim, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu vou até ler de novo. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento e com a minha destra fiel. Essa é a palavra do Senhor para nós. É Ele que fortalece, é Ele que sustenta, é Ele que livra, é Ele que abençoa. E depois que eu li aquilo, eu falei, Jesus, quantas coisas boas o Senhor tem me prometido e o Senhor tem cumprido. E eu me esqueci. Tanta coisa que tirou meu sono, o Senhor já cumpriu. E eu não lembro nem se eu dei um glória a Deus, eu não lembro nem se eu agradeci. Eu nem assimilei ao Senhor o que o Senhor fez. Como a gente é? E aí a gente ainda tem a cara de pau de cobrar. Fala assim, Deus, o Senhor esqueceu de nós. Eu imagino Jesus olhando assim e falando assim, poxa, mas eu realizei coisa que você está vivendo e você não lembra. Quem esqueceu foi você, não fui eu. Quem esquece é a gente, Jesus não esquece. Jesus não esquece. Jesus, ele é o mesmo desde o início. Não muda, fiel, Deus fiel. Tem pessoas aqui que o Senhor ainda vai falar com você, no seu coração, Ele vai te trazer a memória. Vai ter coisa que você pediu, que vão acontecer, e quando acontecer você não vai lembrar dele. Mas Ele vai falar no seu coração, sou fiel ou não sou? Talvez você diga, sim Senhor, Tu és fiel. Ele vai perguntar de novo, não, você não entendeu, sou fiel ou não sou? Isso aqui você tinha pedido, isso aqui você clamou, você jejuou, você chorou, você pediu oração, você foi lá na salinha dos pastores conversar, e eu cumpri, e você não lembra. Mas talvez você possa pensar, assim como eu também já pensei, poxa, esse versículo aqui de Isaías 41:10, ele é lindo, mas talvez você possa dizer, mas eu não me sinto assim. Eu já disse isso para Jesus, eu já li esse versículo muitas vezes, eu falei, Senhor, aqui está dizendo que o Senhor é comigo, que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor me fortalece, que o Senhor me ajuda, que o Senhor me sustenta. Mas eu não me sinto assim. Eu não me sinto ajudado, eu não me sinto sustentado, eu não me sinto guardado. Eu já falei isso para Jesus. Falei, Jesus, esse versículo está aqui, a sua palavra está dizendo isso. Por que que eu não me sinto assim?
Eu não me sinto guardado pelo Senhor, eu não me sinto sustentado, parece que tudo está sobre as minhas costas, parece que nada tem um jeito, parece que eu não tenho mais esperança. Antigamente eu conseguia esperar, agora eu não estou conseguindo mais esperar. Não me sinto sustentado, me sinto fraco, me sinto triste, me sinto sem sono, me sinto sem fome, porque nada muda. E refletindo sobre isso, Deus me trouxe Provérbios 3, do 5 ao 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Deus falou para mim, não adianta você simplesmente ler um versículo bonito, se emocionar, derrubar umas lágrimas e achar que está tudo resolvido. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Assim como não funciona você simplesmente querer uma mudança na sua vida financeira e não dizimar e não ofertar. Assim como não adianta você querer uma mudança no seu casamento, mas você não está disposto, não está disposta a vir para a casa do Senhor, a buscar ajuda, a buscar conselhos, buscar a face do Senhor. O manual do crente, ele está aqui. O manual de como ser crente, você tem à sua disposição. Não é nenhum crime, não é proibido, igual já é em alguns países, mas está aqui. Tudo o que você precisa para que esse versículo de Isaías seja verdadeiramente vivido na sua vida, aquilo que você tem que fazer, o manual já está aqui. Você tem que entregar os seus caminhos ao Senhor. Você tem que confiar nele. Você tem que entregar tudo que está abarrotado no seu coração e botar para fora diante do Senhor. Você tem que vir aqui e confiar na palavra dele. Você tem que vir aqui acreditar que ele te ouve, que ele te escuta. Você tem que vir acreditar que ele adora quando você louva, quando você glorifica o nome dele, quando você bate palmas. Quando em vez de ficar calado, você abre a sua boca e adora. Quando em vez de você ficar ali com o bolso, achando que o bolso está cheio e não está dizimando, não está ofertando, está vindo aqui usufruir das coisas no físico, no espiritual, e você tem o bolso fechado, tem a mente e o coração fechado, não adianta. Não adianta você querer mudanças, se todo o manual de tudo que você precisa está aqui, você não segue. Não tem como. Se você ganha alguma coisa na internet ali, de repente um móvel, uma máquina, e vem um manualzinho, poxa, quem é que tem coragem de pegar e não usar o manual? Quantas vezes talvez você tenha recebido alguma coisa, você falou, não, eu vou montar sozinho, não preciso pagar extra para ninguém montar ali para mim não. Você termina de montar, você olha para o lado, está faltando um monte de peça. Aí você fica, ih rapaz, isso aqui não vai dar certo. Quantas vezes eu peguei, eu mesmo não fui montar, o negócio ficou rangendo, ficou torto, ficou feio, coloquei uma coisa no lugar errado. O manual está aqui. O manual de ser crente está aqui, para as coisas não ficarem tortas, para as coisas não ficarem rangendo na sua vida. E você não usufrui. Você só sabe deixar a Bíblia do seu lado, chorar em cima dela e falar, Deus, Deus, e isso e aquilo. E Deus falou para mim, você lembra quando você era assim? Você pode até estar passando por uma situação difícil agora, mas lembra como você era? Você queria resposta, você queria que Deus usasse alguém, você queria que a palavra, que os louvores falassem com você, mas você não falava comigo. Você não usufruía da Bíblia. Você não estava lá com os olhos pregados, lendo, absorvendo, pedindo para Deus, Deus, eu não estou entendendo, me ajuda. Você não está convidando o Espírito Santo para estar ali com você. Para que a gente possa ser parecido com alguém, a gente tem que andar continuamente com essa pessoa. Para a gente ser mais parecido com Jesus, um homem de paz, um homem com autoridade, cheio do Espírito Santo de Deus, a gente tem que tentar andar como ele andou. Não vai ter mudança, não vai ter nada diferente nesse ano, se você não tomar uma posição diferente como cristão, porque tudo reflete na sua vida espiritual, tudo reflete na sua vida espiritual. A gente tem que ter mais fé nas coisas boas que o Senhor tem para nós. A gente vê sim que o mundo está entrando em guerra, boatos de uma nova pandemia e tudo quanto é coisa, a gente vê, mas você é crente, você é servo de Deus, a gente sabe que a gente tem um lugar guardado para Ele, um lugar que ninguém pode roubar, que ninguém pode tomar das nossas mãos. Então a gente tem que tomar posse das palavras do Senhor, a gente tem que entender que não estamos sós, nós temos que entender que nós não estamos esquecidos. Se um versículo maravilhoso como esse de Isaías não faz sentido para você, então você tem que olhar outros versículos, versículos que falam sobre posicionamento em todas as áreas, em todas as áreas. Eu não sei se você já passou por isso, mas sabe aquele momento que você olha assim e você fala, poxa, eu tenho orado pouco, eu tenho jejuado pouco, eu tenho lido pouco, eu não tenho tido um tempo de Deus de qualidade, as coisas não estão andando para frente. Vou me agarrar, vou me levantar. E na graça do Senhor você consegue. E de repente ali durante toda a semana você lê a Bíblia, você ora, e em uma semaninha você nota a diferença. Você percebe? Eu já contei isso aqui para os jovens, faz tempo que eu não toco nesse assunto, mas eu lembrei. Eu me lembro que teve um tempo que eu gostava muito de uma pessoa, e eu queria uma resposta, queria uma orientação,
Então eu jejuei, eu orei de madrugada, eu orava, eu ia para a casa do Senhor, eu só ouvia louvor e eu fiquei naquilo. Em apenas 3 dias de jejum, Deus falou comigo, mas não a respeito dessa pessoa. Deus, ele me deu o meu dom. Deus, ele falou comigo em sonho, e Deus tem falado comigo em sonhos. Deus, ele entrega revelações para mim em sonho. Eu fiquei, Jesus, foram apenas 3 dias que eu orei de madrugada, que eu jejuei, que eu te busquei, e o Senhor me deu um dom. E Deus falou para mim, está escrito na minha palavra, está tudo à sua disposição. Você quer uma resposta, você quer uma orientação, mas você não segue o que está aqui. Você pede de mim algo que eu não estou podendo dar, por sua causa, por culpa sua, porque você não tem um posicionamento. As coisas continuam igual, ano após ano, porque você não posiciona naquilo que você bate no peito e você declara, você fala que você é crente. Até que nível você está sendo crente? Como o pastor falou aqui da outra vez, é muito fácil vir aqui para a igreja e sentar aqui, ouvir louvor, chorar, ou ficar quietinho, ouvir a palavra, dar um amém, um abraço no pastor e depois ir embora. É fácil, é fácil. Difícil é ir na sua casa, ler a palavra do Senhor, ouvir louvores, sair daqueles grupos nada a ver do WhatsApp, vir aqui ofertar, dizimar. Isso que é difícil, mas é isso que vai dar resultado. É isso que vai fazer você descansar e entender que o Senhor não esqueceu de você. Nós não somos esquecidos do Senhor. Isso aqui não é só mais uma igreja, é a igreja do Senhor. Não importa o tamanho, não importa a proporção, o alcance, aqui é a igreja do Senhor. Você é tão crente quanto uma igreja que tem 10 mil, 20 mil membros. Você é tão crente quanto uma igreja que tem menos membros do que aqui. Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. E o manual para todos nós é o mesmo, porque nós temos o mesmo Pai. Um pai, ele não ensina caminhos diferentes para cada filho que ele tem. Não, para o mais velho eu vou ensinar um, para o mais novo vai esse, para o do meio vai esse. Não. O nosso Deus é um bom pai, e ele vai ensinar a palavra dele, vai ensinar o melhor ensinamento possível para nós, que é a própria palavra dele que está aqui. E a gente tem que saber usufruir disso. Ficar no dia a dia igual, vida financeira igual, psicológico igual, sentimental igual. Jesus não quer isso. Jesus, ele quer vida em abundância, ele quer prosperidade em todas as áreas da nossa vida. É isso que Jesus tem para nós. Nós não somos esquecidos do Senhor. Nenhum de nós é. Talvez você olhe para as pessoas da Bíblia, assim como eu já olhei muitas vezes, e pense assim, poxa, mas fulano, ciclano, Davi, José, eles passaram por cada coisa, mas nossa, olha o que eles alcançaram, eu nunca vou conseguir chegar ali. Só que a gente esquece as coisas que eles passaram. A gente se esquece. Aqui em Isaías 49:15 diz assim, haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Não importa se você teve uma mãe e um pai que não era presente, ou se você nem os conheceu, ou se eles eram de religiões diferentes, ou se eles fizeram coisas horríveis com você. Não importa. Não importa se o irmão do lado teve uma boa mãe e você não. Se ele teve um bom pai e você não. Isso não importa. Jesus está dizendo aqui, ainda que esqueça, ainda que uma própria mãe esqueça, eu não esquecerei de você. Não somos esquecidos do Senhor. Jesus, ele nos ama e ele tem um propósito em nossas vidas. Mas a gente tem que se posicionar. Parece uma conversa repetitiva, porque tudo quanto é palavra, igreja, louvor, fala sobre posicionamento, sobre pessoas que querem mais. A gente louva aqui ao Senhor com louvores tão bonitos, mas você realmente já parou para pensar, para prestar atenção na letra? Tantos louvores lindos que aqui tocam, que a gente se emociona, a gente chora, a gente se alegra, a gente fala em línguas, mas a gente tem noção do que esses louvores estão falando? Do Espírito Santo derramar fogo sobre você, uma mudança na sua vida, uma cura, uma libertação, um refrigério, um alívio. Deus não esqueceu de nós. Muitas vezes somos nós que esquecemos dele, e somos nós que esquecemos do caráter dele. Do começo ao fim, a Bíblia conta sobre o caráter de Jesus. Manso, fiel, justo, zeloso, pai presente, cumpre tudo que promete, que te protege, te zela. Essa é a característica dele. A nossa que é totalmente contrária. A gente tem a natureza de Adão, se não fosse por ele. Eu posso dizer que se não fosse por Jesus, nem aqui eu estava. Se não fosse por Jesus, eu teria morrido de infarto, simplesmente assim. Se não fosse por Jesus, eu não estaria aqui falando de Jesus para vocês. É tudo dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A gente vê a vida de José. José é o personagem não, né? É a pessoa que eu mais gosto assim da história da Bíblia.
Porque ele passou por tanta coisa, e ele não se rende. A gente vê que ele foi vendido pelos irmãos, ele ficou dentro de um buraco, né? Depois ele foi vendido, foi escravo, foi para a cadeia, depois foi para o palácio. E talvez em todos esses momentos aqui, antes dele rever os irmãos dele, talvez ele, em alguns momentos ele tenha pensado, o Senhor me esqueceu. Porque se a gente for analisar a história, os irmãos dele venderam ele, e depois de um tempo os irmãos dele nem deviam mais pensar nele. O pai dele, por mais que tenha sofrido, aceitou, falou, meu filho partiu. De vez em quando ele devia até pensar no filho dele, meu filho partiu, meu filho se foi, que tristeza. Talvez os irmãos dele pensassem, nossa, verdade, José foi vendido, talvez nem esteja mais vivo. E ele lá poderia muito bem pensar a mesma coisa. Eu não consigo imaginar. Pensa agora nos seus irmãos, na sua casa, imagina se eles te pegassem, te amarrassem e te vendessem. Te levassem para muito longe, você não saberia como nem voltar. Um lugar estranho, que não falasse a sua língua, fosse totalmente difícil. José passou por isso. Até mesmo quando ele estava no palácio, com influência, com dinheiro, com poder, com luxo, ele estava esquecido pelas pessoas. Mas Jesus não esqueceu dele. Deus não esqueceu dele. O que eu quero dizer com isso? Ainda que você esteja escravo em algum lugar horrível, pobre, ou se você estiver no luxo, no poder, na influência, as pessoas podem até esquecer de você, mas Jesus não esquece de você. Não importa como tiver o seu financeiro, as pessoas podem esquecer de você. Jesus não esquece de você. Lembra de Davi? Imagina como deve ter sido para ele. Vamos tentar trazer isso para nós. Tenta imaginar que você é o irmão mais novo de tantos irmãos. E de repente a pessoa de Deus mais influente da sua época visita a sua casa e diz que vai ungir alguém. E a sua mãe e seu pai não tem nem a consideração de falar assim, não, espera aí que tem mais um filho trabalhando. Imagina como ele deve ter se sentido. Imagina quando ele foi ungido rei na frente dos irmãos dele. A Bíblia diz que depois que ele é ungido rei, Samuel vai embora. Imagina o climão que ficou naquela casa. Imagina os irmãos dele olhando para ele assim, ele olhando para ele de volta, pensando, é chato, né? Foi ungido rei. Aí os irmãos dele até pensado, foi ungido rei, mas está aqui ainda. O que adianta? Quanta humilhação essas pessoas passaram. A gente olha e fala assim, nossa, como eles são incríveis, mas eles passaram por provação e em nenhum momento Deus esqueceu deles. Eu podia citar vários nomes aqui, muitos que passaram por grandes coisas, foram totalmente esquecidos, mas Jesus não esqueceu. Teve pessoas aqui que o pai e a mãe esqueceram, aceitaram, mas Jesus não esqueceu, Jesus não aceitou, porque tinha uma promessa. E assim como tinha uma promessa sobre a vida deles, que eram homens de carne e osso, assim como eu e você, existe também uma promessa sobre nós que somos a habitação do Espírito Santo. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de nenhuma situação que você já tem entregado para Ele. Ele não esqueceu. Pode acabar esse culto aqui, você voltar para casa, chegar lá e nada ter mudado. Mas entenda, Deus não esqueceu. Está tendo um reboliço. Está tendo algo grande acontecendo enquanto você está aqui. Satanás se morde de ódio, de raiva, porque você está aqui, porque você insiste, porque você não vê nada, mas você continua. Então persista, nem que seja mais um ano, mas persista. O que é melhor? A gente persistir mais um ano e depois ter a vitória ou abandonar? Persiste mais um ano, 2, 3, mas entenda, Deus ele não esqueceu. Se esforce para você não esquecer, porque Deus não esquece. Amém? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Jesus. A gente sabe que, como eu falei aqui, o Espírito Santo que ele habita em nós, ele não esquece nada. Eu estou aqui em cima hoje, e assim como eu fui sincero desde o começo sobre as coisas que eu pensei, que ao longo da vida, ao longo de muitos momentos, muito cristão pensa que Deus se esqueceu, que você está cansado de orar sobre a mesma coisa, você está cansado de pedir sobre a mesma coisa, você está cansado sobre desabafar sobre a mesma coisa. Isso é normal. E aqui em cima hoje, eu sou muito sincero, as coisas não estão fáceis. As coisas não estão fáceis. Melhoraria muito a minha vida se tudo quanto é coisa que Deus me prometeu acontecesse amanhã, me ajudaria. Mas tem algo que Deus me ensinou há muitos anos atrás, e Ele sempre me remete a isso, Ele sempre traz isso à tona de novo.
E fala para mim, Robson, o que você não tem agora, você não precisa agora. Porque eu não esqueci. Porque eu não esqueci. Deus me prometeu muitas coisas espirituais, materiais, uma maturidade. Deus me prometeu muita coisa e já tem coisas que Ele prometeu há muitos anos e elas não aconteceram ainda. E toda vez que eu penso, Deus, e aquela promessa? O que você não tem agora, você não precisa agora. Eu não te sustentei até aqui? Falei, sim. Não teve momentos que estava muito ruim, que estava muito difícil? Falei, estava. Mas eu não esqueci de você. Eu não esqueci. Assim como Deus não esqueceu de mim, não esqueceu de você. Nada que Ele te prometeu, o Senhor Jesus esqueceu. Nada. As promessas dentro da sua casa, as promessas no seu relacionamento, na sua vida secular, no seu trabalho, nos seus estudos, a porta de emprego, a porta de estudos, as bolsas, as promoções, a cura, a libertação, o renovo, o refrigério, tudo que Deus prometeu para você, para os seus amigos, para as pessoas da sua família. Creia. Creia nisso. Não é só mais um ano, não. Você que vai decidir se esse ano vai ser igual. Você pode até não receber ainda esse ano aquilo que você está esperando. Você pode até não receber. Mas eu garanto para você que se você tomar posse da Bíblia, do manual do crente, se você tomar posse na intimidade, na busca do Senhor, eu garanto para você, vai ser muito mais fácil passar por esse processo. E é tão gostoso quando a gente está firme, quando a gente está alicerçado, quando a gente está lendo a palavra, quando a gente está ali firme, jejuando, buscando o Senhor. É tão gostoso quando a gente está assim e a vitória chega. Porque você está tão descansado no Senhor que ela chega de surpresa e é maravilhoso. Eu penso que é melhor receber algo esperando com fé, para que aquela alegria venha, do que eu ficar esperando em lágrimas, em ranger de dentro e tristeza e aí a bênção chegar. É muito melhor. Eu imagino da seguinte forma: se um pai tem 2 filhos e um confia que vai receber algo do pai, ele recebe e se alegra. E aí tem outro filho que ele só chora, só resmunga, ele até recebe. Eu garanto que aquele que esperou com fé tem uma satisfação muito maior. Então vamos buscar essa satisfação em Cristo Jesus. Pedir para a gente baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Eu vou pedir para o Podri colocar um louvor daqui a pouco. E que a gente venha entender que o Senhor Jesus ele não te esqueceu. Eu quero orar por todos vocês. Senhor meu Deus, amado Pai, Espírito Santo de Deus,